Vamos começar mais uma aula de recrutamento e seleção. A aula de hoje vai ser sobre feedback. Então, vamos começar falando quais são os objetivos de aprendizagem. Então, os objetivos da aprendizagem dessa aula, basicamente, desenvolver a habilidade para aplicar o feedback como ferramenta de gestão de pessoas. Vocês devem ter visto já no material institucional como o feedback é importante na devolutiva do processo seletivo. Mas não é só para isso. O feedback é importante para a gestão de pessoas como um todo, em diversas etapas, em diversas situações. Ao longo da gestão, no caso específico de vocês, na gestão de recursos humanos, vocês vão ter que lançar mão do feedback. Lembrando, inclusive, que a nossa disciplina é recrutamento, seleção e desenvolvimento profissional. O feedback é fundamental para o desenvolvimento profissional. Então, dá uma olhada no que fala sobre o feedback. Cousas e Posner são autores de gestão, especificamente de comportamento organizacional. Aí, algumas frases deles. A informação sobre os objetivos e sobre o processo na direção desses objetivos exerce uma forte influência sobre a capacidade das pessoas de terem sucesso. E mais, com objetivos claros e feedback detalhado, as pessoas podem corrigir os próprios rumos e compreender com mais facilidade o seu lugar no panorama. O feedback é o cerne de qualquer processo de aprendizado. O feedback não é uma coisa à toa, não é uma tarefa de menos importância, muito pelo contrário. Ele é fantástico. A gente está focando aqui no processo seletivo, mas lembrando sempre, feedback vai ser importante no desenvolvimento profissional como um todo. Por isso esse destaque maior. A gente fala que o que é necessário para a condução de uma organização entre as atividades importantes, então o relacionamento interpessoal. E o que caracteriza uma relação interpessoal de qualidade? A gente tem alguns aspectos aqui, como confiança, empatia, afeto, diálogo, interesse genuíno pelo outro, acolhimento da singularidade do sujeito, humildade. E a questão é, como é que o feedback contribui para construir uma relação interpessoal de qualidade? Qual que é o papel do feedback nesse processo e o que é feedback e como é que eu dou, como é que eu recebo? E o que é o feedback? O feedback é o processo de ajuda ao indivíduo ou grupo para melhorar o seu desempenho. A gente também qualifica ele como uma oportunidade que o ser humano tem de transmitir suas percepções a respeito do outro, alimentando a relação pessoal e profissional existente entre ambos. Ou seja, feedback, quando a gente faz feedback, quando a gente dá o feedback, nós estamos falando de percepção. E isso é algo fundamental. O feedback, embora ele tenha que ao máximo possível ser objetivo, ao máximo possível ser sobre fatos, ele sempre é sobre percepção. Eu só dou feedback sobre algo que eu percebi, algo que chamou a minha atenção. Por outro lado, quando a gente recebe feedback, a gente tem uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a gente e sobre a percepção que o outro tem da gente. Não tem como a gente se conhecer sem saber como que os outros nos veem, como os outros nos percebem. E aí o feedback ele precisa ser, tanto quanto possível, e alguns desses itens aqui também tem lá no material institucional, perdão, descritivo ao invés de avaliativo. Ou seja, não adianta eu falar para a pessoa, olha, você faz o trabalho, você é muito apressado. Posso falar, você está levando menos tempo do que o previsto e está passando por algumas etapas que serão necessárias. Está omitindo algumas etapas necessárias. Então descreva o que a pessoa fez. Não adianta dar um julgamento qualquer, usar um adjetivo qualquer. De preferência aos verbos do que aos objetivos. Específico ao invés de geral. Então eu vou falar sobre algo que aconteceu num determinado momento, numa situação. Não adianta falar, você sempre faz isso, ou você é desse jeito. Não tem como a pessoa trabalhar isso. Então, assim, quando foi, né, em que data que aconteceu o que é aquilo que tem que ser chamado a atenção. Detalhe,
tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos ou aspectos a desenvolver. A gente costuma pensar sempre em feedback só no sentido de críticas, né? Mas só que eu também posso dar feedback e devo dar feedback sobre aspectos positivos. Então também eu tenho que explicar para a pessoa o que houve de maneira específica, o que foi bom que ele fez, para que ele possa continuar fazendo. Compatível com as necessidades, com as motivações do comunicador e do receptor. Não adianta eu dar um feedback sobre algo fora do nosso escopo de relacionamento. Então, se eu sou gestor de alguém, eu vou dar feedback para ele do âmbito profissional. Não vou dar um feedback sobre âmbito acadêmico, ou pessoal, ou qualquer outra coisa. Tem que ser dirigido, né? Eu tenho que manter contato com a pessoa. A gente comentou, tem que ter contato visual com a pessoa, tem que estar orientado para quem está recebendo o feedback. Esse item aqui é importante. A gente sabe que o feedback ele sempre tem que ser solicitado. Não adianta chamar uma pessoa, vem cá que eu vou te dar o feedback. Ninguém garante que a pessoa vai dar o estado emocional adequado para receber o feedback. E não vai ser feedback, vai ser bronca, vai ser qualquer outra coisa. Feedback é quando eu peço feedback. Então, o que cabe ao gestor é deixar claro para o outro que existe a possibilidade de ter o feedback. Devolutiva do processo seletivo é igual. Lembra que no material foi claro que cabe ao gestor estimular que as pessoas busquem feedback. Se eu simplesmente der, principalmente, vamos analisar, se eu não fui aprovado em um processo seletivo, eu vou querer o feedback para saber onde que eu tenho que melhorar para um próximo processo. Só que tem gente que, quando não é aprovado, simplesmente não quer mais saber daquela empresa, daquele cargo, e não está interessado em nada. Ou pior ainda, o cara é aprovado e acha que, pronto, já foi aprovado, já não preciso mais de nada. E aí sim que ele precisa mais ainda, talvez, do feedback. Porque ele vai começar uma carreira toda na empresa. É importante saber quais foram as percepções de entrada. Também deixa bem claro quais foram os aspectos que levaram ele a conseguir aquele cargo e quais foram os aspectos que eventualmente poderiam ter dificultado o seu acesso. Tem que ser oportuno. Quer dizer o seguinte, ele tem que ser o mais próximo possível do fato. Um processo seletivo que aconteceu agora, eu posso estar até a semana que vem, não adianta dar 6 meses depois, que já não tem mais qualquer tipo de recordação do que aconteceu. Também eu não posso dar o feedback no meio da coisa. Então, se é o gerente de uma loja, percebe que um atendente cometeu algum deslize qualquer, ou não ofereceu algum produto que deveria ter oferecido, ele não vai interromper o atendimento para dar o feedback. Não é isso. Mas assim que possível, o mais próximo possível do evento, ele tem que dar esse feedback. E tem que ser claro. É importante no feedback, de pontos em pontos, a gente fazer perguntas para saber se o interlocutor está entendendo qual é a mensagem. Então não adianta eu falar alguma coisa que o interlocutor não entenda. Então é importante haver esse contato. Antigamente, só tinha um conceito de que quem recebia feedback tinha que fazer cara de paisagem e não falar nada. Isso está errado, porque feedback é comunicação. Então é importante que quem recebe feedback possa tirar dúvidas, possa conversar. Não usar o espaço para se justificar, não é esse o caso. Mas tirar dúvidas e esclarecer melhor qual é o feedback. Consequentemente, tem que ser esclarecido. Tem que tirar todas as dúvidas necessárias. Aí a gente coloca, superando a dificuldade em dar e receber feedback. O que é necessário fazer para isso? É importante estabelecer uma relação de confiança. Então não dá para quem dá feedback se colocar numa posição superior ou colocar mesmo barreiras físicas. Por isso que o desenho coloca sem barreiras físicas. O ideal é isso. Quanto mais aberto estiver para dar o feedback, melhor. Reconhecer que o feedback é um processo de exame conjunto, por isso que é necessário haver diálogo entre as duas partes, não é um monólogo. E essa última coisa é bem difícil, mas exige hábito, que é aprender a ouvir e receber feedback sem reações emocionais intensas. É natural que o primeiro feedback que a gente receba aflore uma questão emocional. Afinal de contas, de certa maneira, eu estou sendo julgado. Esse impacto é reduzido com o passar do tempo quanto mais profissional é quem dá feedback.
E quanto mais específico eu for, quanto mais objetivo eu for, menos espaço vai ter para reações emocionais mais intensas. Por outro lado, se eu, na hora de dar feedback, cometer deslizes, cometer erros, e em vez de ser objetivo, em vez de ser descritivo, começar a emitir julgamento, e se eu mesmo começar a falar de maneira mais inflamada, é claro que eu abro caminho também para uma reação emocional do outro lado. Então, a responsabilidade aqui de quem dá o feedback é gigantesca, tá? E maior do que de quem recebe. E aprender por isso, a dar feedback de forma habilidosa, sem conotações emocionais intensas. É uma comunicação da maneira que a pessoa que dá feedback se comporta, e ele está, de certa maneira, influenciando como a maneira que quem vai receber o feedback também vai se comportar. O que o feedback não é, isso é importante, feedback não é conselho. Se eu chego a alguém e digo como a pessoa devia ter feito o serviço, isso não é um feedback. Se eu dou uma sugestão, não é um feedback. Se eu dou uma bronca, isso também não é um feedback. Feedback ele é retorno. Feedback é explicar para a pessoa o que foi feito, as consequências daquilo que foi feito, que eventualmente quem está fazendo, né, no calor do momento pode não ter percebido, para que a própria pessoa encontre uma nova maneira de fazer. Isso é fundamental. É a pessoa que tem que encontrar a maneira de fazer. A pessoa pode perguntar, ela pode pedir sugestões, mas o feedback em si não é uma sugestão, não é um conselho. E aí a gente vai trabalhar duas dimensões. Então, a abordagem 1 sobre o feedback, a gente vai trabalhar que tem as dimensões ética e psicológica, que isso é mencionado também de maneira mais ampla no material institucional. Na dimensão ética, o feedback pode ser verdadeiro ou mentiroso, pode ser uma percepção legítima, aí é verdade, ou alguma coisa que eu imagino apenas, que isso é mentira. E na psicológica, se eu tenho realmente um interesse no outro, a gente chama isso de amor, e sem amor, desamor, quando não estou preocupado com o outro. A partir daí, a gente marca uma tabelinha, que a gente chama essa tabela de tabela de verdade e amor. Então, olha só, tem uma situação em que quando eu dou feedback, a pessoa tem a preocupação com a verdade e com amor. Verdade com amor. Eu vou dizer aquilo que aconteceu e vou dizer o que aconteceu com o intuito de favorecer o outro, de que o outro cresça. Né? Isso é a melhor coisa que tem. Eu posso usar também o feedback, assim, isso é um feedback correto. A bronca, muitas vezes, é a verdade com desamor. Eu falo o que aconteceu, não no intuito de que o outro cresça, mas no intuito de punir, de penalizar o outro. Isso não é feedback. A mentira com amor também não é feedback. Quando o serviço não foi feito a contento e eu digo que foi. Né? Eu digo, eu faço um elogio falso. A mentira com amor também não é feedback, porque também não está ajudando a construir. A mentira com desamor, então, é o pior de tudo. Mentira com desamor não é nada. Quando eu falo algo que não aconteceu e ainda assim para destruir o outro, e ainda assim para penalizar, para humilhar o outro. Isso não é legal. O outro slide basicamente explica isso que eu falei. E aí, por fim, em termos de conteúdo, vem provavelmente a ferramenta mais poderosa com relação a feedback, que é a janela de Johari. A janela de Johari, assim, tem livros sobre isso, tem material extenso sobre isso, material bem profundo. A gente vai dar aqui uma visão bem por alto, bem superficial do assunto, para que vocês conheçam, porque ele é fundamental. Então, o que diz a janela de Johari? Ela também trabalha com uma matriz, com quadros, só que ela trabalha com as variáveis. Aquilo que eu sei a meu respeito e aquilo que os outros sabem a meu respeito. E a partir do cruzamento, a gente tem 4 quadrantes. O eu aberto, eu cego, eu secreto, eu desconhecido. Aí, como é que é isso? Então, eu tenho aquilo que eu sei e aquilo que os outros sabem. Do cruzamento entre o que eu sei e os outros sabem, existe todo o espaço de relacionamento com o grupo. Aí tem, vamos abrir tudo já. Olha só,
Tem coisas que eu conheço sobre mim e que os outros conhecem sobre mim. Aquilo que eu conheço e os outros conhecem é o que é chamado eu aberto. Tem livros que chamam isso de arena. Isso é aquilo que é a parte da obviedade do relacionamento. Então, eu sou professor, eu sei que eu sou professor, meus alunos sabem que eu sou professor, isso faz parte do eu aberto. Todos os seus fatos que eu sei a meu respeito, que as pessoas sabem a meu respeito, eu aberto. Nesse espaço eu aberto é onde existem as relações mais profundas, os relacionamentos mais verdadeiros. Existem outros aspectos. Existem aspectos que eu sei e as pessoas não sabem. Tem uma série de coisas que eu sei sobre mim, capacidades, limitações, e que as pessoas não sabem. Enquanto tiver coisas que eu sei e que as pessoas não sabem, eu estou evitando exposição. Se eu evito exposição, eu também estou evitando desenvolvimento. É importante que a gente se exponha bastante. Sempre vai ter aspectos secretos, mas é interessante que a gente se exponha ao máximo possível para que os outros conheçam mais a nosso respeito. Grande encrenca é o quadrante eu cego. O quadrante eu cego são aspectos sobre mim que as pessoas conhecem e eu desconheço. Todo mundo sabe que, por exemplo, a voz que você tem não é a voz que você ouve, é a voz que o outro ouve. Quando você escuta a sua própria voz, né, num vídeo, num áudio qualquer, você percebe que tem uma diferença entre o que você pensava que era a sua voz e o que ela é de fato. Isso acontece com uma série de situações. Tem gente que possui determinados cacuetes, vícios de linguagem, mas não percebe que tem, porque no meio da fala não percebe. É preciso que uma outra pessoa chame a sua atenção para isso. Esse universo está dentro do eu cego. Coisas que eu não sei a meu respeito, mas que as pessoas sabem a meu respeito. E é exatamente nesse quadrante que o feedback é mais fundamental. Eu preciso que as pessoas me digam qual é o meu comportamento, sobre aquilo que eu faço que é positivo, ou aquilo que eu faço que precisa ser melhorado, porque se eu soubesse tudo, eu melhoraria em tudo. Mas tem uma série de coisas que nós não sabemos. O feedback vai ser fundamental nesse aspecto. E por último, tem o quadrante do eu desconhecido. São aspectos que eu não sei a meu respeito, que as pessoas também não sabem a meu respeito. Muitas vezes são situações, experiências que eu até então não me permiti. Tem que também ter todo um campo a ser desbravado. Muitos, por exemplo, ainda não experimentaram falar em público, né, ou falar para grandes grupos. Então você não sabe como você se comporta frente a grandes grupos e as pessoas também não sabem. Esse eu desconhecido só vai ser eliminado quando você se permitir a falar em grandes grupos. Então, o ideal é que a gente faça ações, faça gestões para expandir ao máximo possível o eu aberto. Os próximos slides explicam basicamente isso que eu falei agora. É bom que vocês deem uma olhada nisso. Os quadrantes mudam e é necessário que a gente tome as ações para mudar os quadrantes. Então, isso é uma situação. Se eu recebo pouco feedback e dou pouco feedback, o eu desconhecido vai ser gigantesco. Se eu recebo bastante feedback, mas eu não dou muito feedback, o eu secreto vai ser maior. Se eu dou muito feedback, mas recebo pouco feedback, o eu cego vai ser maior. E, por último, se eu dou bastante feedback e se eu recebo bastante feedback, eu expando o eu aberto, que é considerado como o ideal do relacionamento interpessoal. Bom, isso é uma visão geral. Vocês podem depois ver com mais detalhe nos slides, tirar dúvidas no nosso encontro à noite. E aí o exercício em grupo. Tem uma situação que eu apresento no outro slide. E a partir dessa situação, é um processo seletivo com 3 candidatos, com 3 participantes. Você vai elaborar um feedback para cada um dos participantes. E também vai escolher, vamos dar um passo além já,
e você vai identificar qual vai ser o candidato selecionado para a vaga. Esse exercício é em grupo, tem que ser postado pelo AVA. Quem tiver dificuldade de se reunir em grupo pode mandar individualmente, não tem problema. O importante é, quando for em grupo, só uma pessoa do grupo posta o trabalho, lembrando que tem que colocar o nome de todos os componentes. Quem tiver qualquer dificuldade com como postar o arquivo, conversa comigo ou pergunta para mim mais tarde pelo Zoom ou pelo fórum, que eu tento ajudar, ok? A situação, essa aqui vocês vão ler depois no slide, mas basicamente retrata uma dinâmica, né, na qual os 3 candidatos são submetidos ao mesmo teste, nesse caso aqui a montagem de um quebra-cabeças, e cada um deles com um comportamento diferente, e aí são 2 coisas. Primeiro, apresentar o feedback para cada um deles e identificar quem vai ser o selecionado. Lembrando das aulas anteriores, a seleção tem que ser com base nas competências. O feedback tem que ser focado também para as competências. Nós temos que olhar as competências. As aulas elas são numa sequência. Ok? É isso então. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo fórum. E a gente vai se encontrar pelo Zoom na quarta-feira às 21 horas. Ok? Até lá.